Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dai-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens de direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Então vamos continuar o estudo da Escolinha da Divina Vontade, volume 15, terminar o volume 15. Mas a hora que eu tava, antes de começar a meditar o trecho, eu queria falar uma coisa que eu ouvi ontem no rádio, quando eu tava vindo pra casa. Meu esposo até queria tirar, eu falei, não, deixa, eu tô achando interessante o que essa mulher tá falando. Era uma... É coisa de científico, mas eu achei muito interessante, porque tem a ver com nossa concentração. E Jesus fala tanto pra gente ficar atento, né? Ele fala, gente, se a gente prestar atenção, se a gente for perceber, ou então se a gente colocar no livro do céu assim, atenta, atenção, vai sair tantas vezes Jesus falando para Luísa ficar atenta, e para a gente também, né, com certeza. Seja atenta, me seja atenta e fiel, atenta, corresponde, atenção, presta atenção, tipo, pra gente focar no que ele tá falando, entender o que ele tá falando, para o nosso cérebro concentrar. Esquecer o resto, focar no que ele está falando. Quando você está lendo o livro do céu, esquecer o mundo, esquecer tudo. Não distrair a sua mente com outras coisas. Desligar, entendeu? E às vezes é difícil fazer isso. Às vezes é complicado fazer isso. Aí, o que era que a moça estava falando? É um tipo de... Ela estava falando de era uma neurocientista, tipo assim, esse povo aí da neurociência, né, do cérebro. Eu não lembro o nome é um tratamento para quem tem TDAH, então déficit de atenção. É um tratamento para esse tipo de pessoas que têm déficit de atenção. Mas todos nós temos todo mundo tem que se dominar, assim, para prestar atenção só no que está fazendo. Todo mundo tem que fazer esse exercício. E esse tratamento é justamente para isso, para pessoas que eu não lembro o nome. Não fugiu da memória agora. Mas o médico coloca a pessoa para ver algo que ela gosta. Tipo assim, você vai no consultório médico, é um tratamento para quem tem déficit de atenção. Você vai lá, o médico vai colocar na sua cabeça um monte de coisa, eletrodos lá, e você vai ficar olhando para uma coisa que você gosta, que te atrai. E aí o programa lá de computador vai identificar a sua atividade cerebral, as correntes elétricas lá do seu cérebro.
enquanto você tá vendo o que você gosta. Aí ela falou assim, geralmente a gente pergunta pro paciente o que ele gosta de ver. Aí, por exemplo, tem um lá que ela deu um exemplo, eu achei muito interessante. Uma pessoa que gosta de jogar videogame. De aqueles carrinhos, né? Tipo, carrinho, corrida. Aí ela disse que o cara tá lá jogando corrida e tudo. Quando ele tá, olha, presta atenção, é isso que eu tô querendo, nisso que Jesus chamou minha atenção. Como que é nossa cabeça, que passa pela a nossa inteligência. O estudo, a gente tá estudando, tem que prestar atenção. Então, o carrinho, ele tá lá jogando, né? Ele tá lá jogando corrida, brincando de corrida. Enquanto ele tá concentrado em fazer o carrinho ir aonde ele deseja ir, lá na corrida, né? Aí o cérebro emite sinais e fica iluminada a tela. Tem uma tela, tipo um monitor, assim. Enquanto ele tá concentrado no que ele tá fazendo, no jogo, e não pensa em mais nada, o carrinho anda bonitinho e a tela fica brilhando. Quer dizer, tá tendo ali conexão nos neurônios, tá emitindo a corrente elétrica. E a tela fica acesa do programa lá do computador. Aí, quando ele distrai, olha só, a distração, ela falou assim, quando ele distrai, pensando, até como pensar, ele tá jogando, aí ele fica pensando assim, eu tenho que ganhar esse jogo, eu tenho que chegar no final, eu tenho que ser o vencedor. Ele começa a ficar ansioso, preocupado com o resultado, entendeu? Da corrida, do jogo que ele tá jogando. Ao invés dele se concentrar no caminho que o carrinho tem que fazer para chegar e esquecer o resto. Na hora que ele começa a pensar no resultado, ou que ele tem que ganhar, alguma coisa assim, o cérebro, a tela fica escura. E o carrinho meio que começa a sair do caminho. O carrinho começa a pegar outro caminho. Aí, assim, eu não sei se esse eu acho que esse eu não sei explicar direitinho, mas eu acho que esse carrinho que ela tá falando era tipo um instrumento lá do software do programa. O cara tava fazendo outra coisa e, tipo assim, ele tá vendo eu não sei explicar direito. A mensagem que eu quero deixar é a seguinte. Prestou atenção nisso que ela tá falando? Que o cara, quando ele distraiu com como chegar no final e tudo, o carrinho saiu da rota e a tela ficou apagada. É isso. Quando a gente está fazendo uma coisa, usando nossa inteligência, e você está focado, por exemplo, aí eu lembrei, na hora, Deus me fez lembrar a gente estudando o livro do céu. Então, isso serve para tudo. Você está estudando o livro do céu. Jesus está falando. Jesus está falando. E ele está falando aqui uma coisa da redenção, por exemplo, nesse trecho que a gente está lendo. Sobre a redenção. Sobre como. Agora ele falou: agora, minha filha, vamos passar à minha vontade, ao reino da santificação. Quando você está usando todas as potências do seu cérebro para prestar atenção no que ele está falando, é como se nesse caso que eu contei desse tratamento, a tela vai ficar brilhando. Seu cérebro está concentrado ali, está emitindo luz ali, ó, tá? Saindo luz. Está concentrado nessa atividade que você se propôs a fazer, que é ouvir o que Deus está falando, entender o que Ele está falando. Mas se você está ouvindo o que Ele está falando e está preocupado, mesmo preocupado com coisas de Deus, por exemplo, você está ouvindo Jesus falar aqui, por exemplo, né? Ele está falando aqui. Ele vai falar aqui: agora, minha filha, passemos a minha vontade. Você acredita que seja uma santidade como as outras santidades? Um bem, uma graça, quase ao par das outras que fiz durante séculos aos outros santos e a toda a igreja? Aí vamos pensar, você está lendo isso e você fica:
lendo. O nosso cérebro, ele é tão assim incrível que a gente consegue ler e ao mesmo tempo você tá lendo e tá distraído com outra coisa. Parece que é como se você estivesse fazendo duas coisas ao mesmo tempo na sua cabeça, no seu cérebro. Aí você tá lendo o que Jesus está falando. Eu consigo ler aqui. Agora, minha filha, passemos a minha vontade. Você acredita que seja uma santidade como as outras santidades? Um bem, uma graça quase ao par das outras que fiz durante séculos. Eu consigo ler aqui e tá pensando em outra coisa. É impressionante, né? Mas dá para fazer isso. Isso é distração. E se eu fizer isso, o que vai acontecer? Não vai ter as conexões, igual falou lá no exemplo. Não vai iluminar a tela lá do programa lá que ela falou. O carrinho vai sair da rota e você a tela vai ficar escura. E essa tela é sua atividade cerebral. Tem que estar brilhando. Que é que Deus fala tanto de luz, tem que estar brilhando. Por que vai brilhar? Você vai estar concentrado só no que ele está falando. Vai esquecer o resto. Se você fizer igual esse cara fez, você tá conduzindo o carrinho, mas você tá pensando em como que ele vai chegar lá. Aí você tá lendo o livro do céu e fica, será que eu tô fazendo? Será que eu tô vivendo isso? Será com a santidade que eu tô vivendo? Será que eu tô conseguindo viver isso que Deus tá falando? Você começar a pensar em você. Sei lá, qualquer coisa, né? Um bem, aí você começa, um bem e uma graça quase a par das outras que fiz durante séculos. Não sei, gente, a gente distrair até, porque é tão assim, é tão sensível, porque se a gente pode distrair até com, sabe, distrair e ficar pensando na nossa santidade, em como que eu tô vivendo isso, se eu tô conseguindo entender isso, se eu tô conseguindo, ou então assim, eu ficar, enquanto eu tô lendo o livro do céu, partilhando aqui, eu ficar tentando, pensando, será que as pessoas estão entendendo o que eu tô falando? Você ficar pensando nessas coisas, às vezes um pensamento que vem assim, você tem que concentrar, tirar isso. Aí o que ela estava falando era, essa moça estava falando, essa médica, que esse tratamento faz o paciente entender que ele tem que se dominar. Tipo assim, entendeu? Que ele tá vendo na tela que se ele não focar, o cérebro dele vai vagar e ele vai ficar com um déficit de atenção. Então, é para ele se automodular, é um negócio assim de automodular, é de autodominar, porque você vê claramente que é você que tem que se concentrar. Você usa, aí a gente leva para o lado, a gente sabe que tudo é divino, né? A gente que tem que usar a nossa vontade para se concentrar no que Deus está falando. Tem a nossa vontade. Tendo o nosso, não é que Deus vai fazer, Deus, eu estou vivendo a divina vontade, eu falo, divina vontade reina na minha vontade. Vai acontecer uma mágica. Eu não sou um robô, não é um botão que aperta. Deus não criou um robô, ele criou um ser humano, uma criatura que tem vontade, que tem inteligência, memória e vontade. E a gente usa isso. Então eu vou usar a minha vontade para poder a minha inteligência se concentrar só no que Deus está falando. E não ficar pensando com pensamentos assim. Eu vou falar de um jeito que a pessoa vai entender. Ou será que as pessoas vão entender? Igual esse cara, o carrinho dele tá andando. E em vez dele pensar, se focar no caminho que o carrinho tá fazendo na hora, ele fica pensando lá na frente, no resultado. E aí eu lembrei disso, na hora que eu tava ouvindo, eu lembrei muito de como a gente tem essa preocupação na mente do resultado. De como a gente quer. Nossa, eu leio o livro do céu e eu quero ter luz, eu quero ter luz, eu quero ter luz, eu tô lendo, tô estudando e eu quero ter mais luz, eu quero ter mais luz, eu quero que essa partilha tenha muita luz. Sabe? Você fica, entenderam? Você fica preocupada
com o fruto que vai dar, com o resultado que vai dar, com o resultado com que vai acontecer. Não, foca no que você está fazendo, no caminho, igual o cara lá foca no carrinho, no caminho que ele está fazendo, cada passo. Não fica pensando no resultado que seu cérebro apaga. É como se apagasse. A luz vai vir, igual no que ela falou, a luz vem justamente na hora que ele está concentrado no que ele está fazendo. Sem lembrar, sem pensar em mais nada. É isso, então. Achei muito interessante o que ela falou pra gente, trazendo assim para pro estudo que a gente faz. É muito importante, porque é Jesus que fala pra gente ser atento. E eu achei uma assim, interessante isso que ela falou pra gente conseguir ser mais atento. Tá a nossa vontade. A gente tem que querer estar atento. Entenderam? A gente tem que colocar a nossa vontade nisso. O que ela faz. Aí, o tratamento para TDAH, esses eletrodos na cabeça, isso aí não é uma mágica que vai acontecer no cérebro e a pessoa vai começar a sanar esse problema do déficit de atenção. Não é, os eletrodos não fazem nada. Os eletrodos vai só mostrar, pelo que eu entendi, os eletrodos vai mostrar para a pessoa como que funciona a cabeça dela quando ela tá fazendo algo. O que acontece? Ela vai ter um diagnóstico ali na tela do que acontece, ela vai ver. Aí a mulher falou assim, nossa, é meu cérebro que tá fazendo isso, sim, e apagou porque você ficou distraído. Então aí a pessoa entende, então eu tenho que me concentrar no que eu tô fazendo. Com a minha vontade, tem que querer estar ali inteiro, concentrado. E aí eu vou conseguir. Aí esse déficit de atenção vai diminuindo, porque é um autodomínio. Achei bem interessante. Então, assim, sobre essa questão da atenção, que esse estudo me mostrou, esse vídeo, essa reportagem que eu vi, né? É que para estar atento, a gente tem que querer estar atento. Foi essa mensagem que eu entendi, né? A gente tem que querer estar atento, usar a nossa própria vontade para ficar atento. Isso até tipo assim, o tratamento para quem tem TDAH, pelo que ela falou, é somente saber como que é o funcionamento do cérebro, é só o conhecimento. Aí a pessoa mesma vai se autodominar. Então, assim, pra gente... Porque é muito importante essa questão da atenção. Jesus fala muito sobre isso pra gente. Esteja atento. Por quê? Porque o reino da divina vontade é o conhecimento absorvido na alma. Então a gente tem que estar muito atento no que ele está falando, que é a palavra dele, que é o conhecimento. Então é isso, vamos passar pro trecho, né? Ficar atentos, e a gente tem que querer estar atentos. A nossa alma tem vontade, uma vontade que tem que ser dominada pela divina vontade, né? Mas a gente tem que falar fiat, né? Entregar nossa vontade para Deus de forma consciente. E isso passa pela nossa inteligência, que é outra potência da nossa alma, a nossa inteligência. Contempla o que Deus está falando com muita atenção e a nossa vontade se submete. Deixa-se dominar pela vontade divina. Então, nesse trecho, eu tinha... Falta a última parte do trecho, né? Que Jesus vai falar da vontade dele. E aí eu tinha lido já uma parte, mas vou ler todo o trecho, essa parte 3 e meditar da onde eu tinha parado. Então é o volume 15:15. Deus, ao fazer as obras que devem servir o bem geral, concentra numa criatura todo o bem que quer dar. Agora, minha filha, passemos à minha vontade.
Você acredita que seja uma santidade como as outras santidades? Um bem e uma graça quase ao par das outras que fiz durante tantos séculos aos outros santos e a toda a igreja? Não, não. Aqui se trata de uma época nova, de um bem que deve servir a todas as gerações. Mas é necessário que todo este bem o concentre primeiro numa só criatura, como fiz na redenção, concentrando tudo em minha mãe. Olhe um pouco como as coisas vão quase iguais. Para fazer vir a redenção e dispor as almas a isto, a receberem a redenção, fiz a promessa do futuro Messias, a fim de que com o esperá-lo não só se dispusessem, mas pudessem encontrar também eles no futuro Redentor sua salvação. Agora, para dispor as almas a viver em meu querer e dar-lhes parte dos bens que ele contém, e fazer regressar o homem sobre o caminho de sua origem, como foi criado por mim, quis ser o primeiro a rogar, fazendo ressoar minha voz de um ponto ao outro da terra e até no alto do céu, dizendo: Pai nosso que estás nos céus. Não disse meu Pai, mas chamei-lhe Pai de toda a família humana, para o comprometer naquilo que devia acrescentar. Para comprometer o Pai naquilo que ele ia falar na outra frase do Pai Nosso. Que todos santifiquem o teu nome, a fim de que venha o teu reino sobre a terra e a tua vontade se faça como no céu, assim na terra. Era esta a finalidade da criação, e eu pedi ao Pai que se cumprisse. Com essa oração, Jesus pediu ao Pai que se cumprisse a finalidade da criação, que é que todos retornem ao ordem primordial da criação, que a gente seja uma habitação divina. E aí foi a parte do estudo passado que a gente leu, né? Que Jesus falou sobre essa questão da habitação, da gente ser uma habitação. E aí eu li todos aqueles trechos que fala de sermos uma habitação para Deus e que ele aí na hora Jesus me lembrou, né? Dos trechos que ele falou de Deus salvar-se a si mesmo. Aí tudo que ele falou, que foi incrível aqueles trechos, que Deus, que a redenção é a salvação do homem, né? Que é a habitação de Deus. E a santificação, a vontade de Deus, o reino da divina vontade, é a salvação de Deus, né? Que é tudo que ele falou. Nós somos uma habitação divina. Então, na redenção, essa habitação foi salva. E na santificação, Deus vem morar na casa que ele salvou, que ele reconstruiu. Nós somos uma habitação, fomos criados para ser uma habitação divina, só que com o pecado, essa habitação, esse palácio foi todo destruído. Ficou destruído, todo arruinado. A redenção reconstruiu tudo, purificou tudo, e agora na santificação Deus vem morar no palácio. Ele volta, a habitação reconhece ele, como ele falou, minhas habitações vão me reconhecer. E ele não quer, a casa é dele. Só que essa casa é viva, essa casa tem uma vontade. E ele não quer arrombar a porta e entrar. Ele quer que a gente reconheça que ele é o dono e a gente convide, a gente fale, venha, Senhor, reinar. Venha reinar na minha vontade. Ele quer que a gente reconheça que somos dele, que ele criou. Ele quer que a gente entenda tudo. Ele quer que a gente entenda que ele é o nosso dono, que ele criou tudo, que ele criou a gente para ser a habitação dele. E entendendo isso, que a gente convide e chame e fale assim, e rogue. E rogue, suplique, vem, Senhor, viver em mim, vem reinar na minha vontade. É isso que ele quer, que a gente entenda plenamente, com toda consciência. Mas para a gente entender, é por isso que ele tá falando, que ele fala tanto de atenção. Para a gente entender, eu tenho que estar muito atenta no que ele fala. Porque se eu entender o que ele está falando aqui, eu vou entender. Eu tenho que entender tudo. A criação, a redenção e a santificação. Ele criou tudo para o homem. O sol, as estrelas, a criação toda. Ele criou tudo, depois criou o homem e o planeta Terra. O planeta Terra e tudo é a habitação
do homem, né, do ser humano. E nós, o ser humano, é uma habitação de Deus. Só que ele quer que a gente reconheça isso e ame que ele fique em nós e que a gente ame ser dominado por essa vontade dele. Para isso acontecer, a gente tem que conhecer o que ele fala no livro do céu, na palavra dele, ouvir ele com muita atenção. E aí ele fala, hoje eu estava lendo um trecho de manhã, antes de sair de casa, assim, eu estava procurando o volume 15, aí passou pelo volume 20, e eu parei assim para olhar o título, aí era assim, em toda a criação Deus colocou um amor pelo homem. Ele fala muito disso, aí ele falou assim, quando eu criei o sol, eu coloquei um amor no sol pelo homem, muito grande, amor, muito amor, mas eu não amei o sol, eu amei o homem no sol. Eu não amei o sol, eu não amei o céu. Eu amei o homem no céu. É muito diferente. Ele não amou o céu, ele ama o homem no céu. É o céu, é ele colocando todo o amor. Ele fez o céu por amor. Então, quando a gente olha para o céu, a gente sente para a gente reconhecer esse amor de Deus. Aí ele falou assim, mas só reconhece isso quem me ama, que se aproxima de mim, que vai entender que o céu é um ato de amor contínuo de Deus para o homem. E aí a gente, por outro lado, então eu falei assim, então, Senhor, eu não amo o céu, eu amo quem criou o céu para mim. Tem que ser assim. Então é isso. Aí ele falou sobre, foi até aqui que eu tinha lido na outra parte, no último trecho. Era essa a finalidade da criação. E eu pedi ao Pai que se cumprisse. Eu li, e aí nesses trechos que eu li, tinha um dos trechos que a Luísa estava assim, mas como que a redenção, como que a santificação, que o reino da divina vontade é a finalidade de tudo? Como assim não é a redenção? Quando Jesus veio, a finalidade não foi isso, salvar a gente, tipo assim, nesse sentido, né? E ele falou, não, a finalidade era primeiro salvar a mim mesmo. Salvar a mim mesmo, salvar a minha habitação para eu morar lá de novo, porque o pecado expulsa Deus, rompe o relacionamento com Deus. Então a primeira coisa que ele pensou foi na santificação, foi no reino da divina vontade. A redenção é um meio para isso acontecer, porque a casa tinha que ser reconstruída, estava destruída. As habitações têm que reconhecer ele. E essa reconstrução acontece quando a gente reconhece isso, né? Porque essa reconstrução, essa purificação vai acontecer junto com Deus, junto com ele, não, é ele que faz, né? Só que a gente tem que querer, a gente tem que entender, ele não vai forçar a entrada, ele não vai forçar nada, nós somos livres, ele não força, então a gente livremente quer ser purificado, e quem vai purificar é Deus, só que eu tenho que falar assim, eu quero, Senhor, eu quero ser purificado. Quando eu orei, o Pai cedeu às minhas súplicas e formei o germe de tanto bem. E para fazer conhecer este germe, ensinei aos apóstolos a minha oração. Então, o Pai atendeu a oração dele, que venha o teu reino, que a sua vontade seja feita assim na terra como no céu. O Pai atendeu, cedeu tudo que ele pediu, tudo que Jesus pediu, o Pai atendeu. E aí Jesus ensinou para os apóstolos, a oração do Pai Nosso. E os apóstolos transmitiram a toda a igreja, a fim de que, assim como o povo do futuro Redentor encontrava a salvação nele, no futuro Redentor, eles se preparavam para receber o Messias prometido. Então, o povo do Antigo Testamento recebeu a promessa de salvação e pedia o futuro Redentor, pedia o Messias, rezava pela vinda do Messias. O povo rezava pela salvação. Então, nessa época era a salvação dos homens. O povo rezava pela essa salvação, por causa do pecado original, por causa dos pecados. O povo rezava
pedindo a salvação, pedindo o Redentor, pedindo o Salvador. E agora, no reino da divina vontade, Jesus também acontece a mesma coisa, que é o que ele está falando com a Luísa. Está falando com a gente, está acontecendo a mesma coisa. Ó, presta atenção que está acontecendo a mesma coisa. Agora, com a oração do Pai Nosso, que Jesus, ele mesmo fez ao Pai, ele ensinou aos apóstolos. E os apóstolos transmitiram a toda a igreja. Então, toda a igreja reza: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Toda a igreja reza. Quando a igreja reza, a intenção que Jesus teve ao fazer essa oração ao Pai é que viesse o reino da divina vontade. Então a gente se une a Jesus pedindo a mesma coisa que ele está pedindo. Os apóstolos perguntaram, né? Senhor, ensina-nos a orar. Como que você reza? Eu quero rezar igual você. Jesus, eu quero rezar igual você reza ao Pai. Eles perceberam, né, que Jesus rezava, ficava muito tempo falando com o Pai, em oração, em conversa com o Pai. E eles perguntaram: Jesus, o que o Senhor fala para o seu Pai, para o Pai? O que o Senhor fala para o Pai? Ensina-nos a orar, Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a conversar com o Pai. Aí Jesus nos ensinou a pedir para o Pai o que o próprio Deus quer. Olha só como a oração do Pai Nosso é incrível. Jesus ensinou, os apóstolos perguntaram: Senhor, ensina-nos a orar. Como a gente deve, o que a gente deve falar com Deus? Aí Jesus ensina para eles pedir o bem universal, pedir o reino da divina vontade, pedir um bem que Deus já pensou em devolver, né? Porque é algo que já tinha, né? Em devolver para todos, para a gente retornar à origem, à santidade original, ao plano original. E o Pai já tinha atendido o pedido de Jesus. A gente se une a Jesus pedindo, para se preparar para receber esse bem. Jesus pediu, o Pai atendeu, só que o bem assim, as almas vão receber. Então a gente tem que pedir. A gente tem que se preparar para receber esse bem, igual a salvação. Não tinha como a gente receber o bem da redenção sem saber que ele existia. Sem entender que o pecado original fez a gente se separar de Deus e que tinha que vir o Redentor, o perdão. Tinha que entender isso para receber o perdão. Agora a mesma coisa. A gente precisa entender. A igreja precisa pedir, a humanidade pede que venha o teu reino, que a sua vontade seja feita assim na terra como no céu. Pai nosso, que todos santifiquem o teu nome, que a sua vontade seja feita assim na terra como no céu. A gente pede o reino da divina vontade. Só que muitos não têm consciência disso, Senhor. É isso que dá uma coisa assim na nossa cabeça, né? Senhor, mas as pessoas estão pedindo sem ter consciência do que estão pedindo, do que estão falando. As pessoas rezam o Pai Nosso, mas não entendem que é para isso. Mas Jesus já pediu para o Pai e Ele pede em nome de todos. O Pai recebe de Jesus a satisfação. O Pai recebe de Jesus o pedido com plena consciência. Muitos vão rezar e não vão saber o que está pedindo. Jesus pediu e Ele sabia exatamente o que Ele estava pedindo. A gente vive pelos méritos dele, pelo que ele pediu. Agora, o Filho da Divina Vontade, não. O Filho da Divina Vontade é uma cópia de Jesus. E ele pede com plena consciência. Então, tem exemplares de almas, dentre esses que vão receber esse bem, que sabem exatamente o que estão pedindo. E essas almas e as outras almas que não sabem, estão entrelaçadas nessa que sabe. Porque é assim na Divina Vontade. Quando você entra na Divina Vontade,
Todas as almas são entrelaçadas, todos os seus atos, todos os atos das outras almas estão entrelaçados nos seus. Então você pede em nome de todos, junto com Jesus. Você tem consciência do que você está pedindo. Claro que não é igualzinho Jesus, porque ele é Deus. Mas no que cabe a uma criatura, no que comporta uma criatura, assim, a gente sabe o que a gente está pedindo. Quando eu rezo o Pai Nosso, eu sei que eu estou pedindo o reino da divina vontade. E eu estou entrelaçada com todas as almas. E eu peço por todos, em nome de todos. Porque é um bem para as almas. Entenderam? Assim, aí a gente, quando a gente pensa na divina vontade, quando a gente está prestando, ouvindo aqui o que Deus está falando, a nossa razão humana se cala, porque o que eu falei agora, o que Deus falou agora, não tem sentido humano. Como assim, Michele? Você está rezando em nome de todos? Você está com a mente de todos entrelaçada na sua? Eu não vejo nada disso. Você está vendo isso, Michele? Está todo mundo aí perto de você falando a mesma coisa? Não tem ninguém aqui, eu estou sozinha. Mas a minha razão humana se submete à razão divina, ao que Deus está falando. Ele fala isso no livro do céu. A minha razão humana se cala, eu não penso humanamente. Eu penso como o Criador pensa, e ele pensa assim, ele fez assim, ele pensou assim, ele desejou assim. E o que ele deseja é o que acontece. O que ele deseja é o que é real, é o que é a verdade, não o que meu cérebro processa. Não o que meu cérebro está acostumado a entender, não, é o que Deus quer, acontece. Ele quis assim, a vontade dele quis assim, e o que a vontade dele quer, acontece. É assim, simples assim, a gente vive pela fé, pela palavra dele, pela revelação. Ele diz que é assim, que quando você vive na divina vontade, todas as almas estão entrelaçadas em você, nos seus atos. Ele recebe de você a satisfação que ele não recebe dos outros. E aí você vive nessa razão, nesse conhecimento, nesse raciocínio. A razão humana fica totalmente calada, submetida. Que é o que ele falou aqui no trecho anterior, que eu estou com o livro impresso. Aí tá bem aqui, ó, no último trecho, na última frase do volume 15 e 14, tá assim, ó. Eis porque o agir o meu querer é o prodígio dos prodígios, mas sem estrondos, sem aclamações humanas. Mas é meu verdadeiro triunfo sobre toda a criação. E sendo o triunfo todo divino, o humano se cala e não tem palavras adequadas para aclamar o triunfo de minha suprema vontade. O humano se cala. Humanamente isso é impossível. Como assim todos os cérebros entrelaçados, todas as mentes entrelaçadas? Isso é impossível. Para Deus nada é impossível. Então eu fico com Deus, com o que Ele pensa, com o que Ele fala, com o que Ele revela, com o que Ele deseja. Então é isso. Então ele a fim de que assim como o povo do futuro redentor encontrava a salvação nele, se preparava a receber o futuro Messias. Então o povo se preparava para receber o futuro Messias rezando. E tinha uma pessoa na terra pedindo o Messias junto com todos os outros, que entendia plenamente o que ia acontecer, que entendia plenamente o que o Messias viria fazer na terra, que entendia plenamente qual era a finalidade dele vir, qual era a finalidade da redenção. A mãe dele, Nossa Senhora, ela recebeu todos os frutos da redenção, ela sabia exatamente quem estava vindo, para que estava vindo, o que ele ia fazer, o que era a salvação, o que ia acontecer. Quem ia ser esse Messias? Como ele ia? Ela sabia exatamente. Por um certo tempo ela não soube que ela seria a mãe dele. Mas ela vivia na divina vontade, ela tinha a inteligência para entender, o conhecimento, a consciência de quem era. Os outros pediam, mas eles não sabiam direito assim, exatamente o que estava pedindo. Muitos pensavam que o Messias viria para libertar o povo da escravidão no Império Romano, que não era escravidão do pecado. Muitos rezavam pensando que era isso. Mas a mãe dele sabia exatamente que não era isso. Que o reino dele não é deste mundo. Ela já sabia disso, tinha plena consciência. Então Jesus fala, né, que... Ele fala aqui sobre a oração do Pai Nosso, né? Ele deixou esse pedido. Ele pediu ao Pai. Ele ensinou para os apóstolos, os apóstolos falaram, né?
Ensina-nos, Senhor, a orar. Foi tudo a divina vontade, né, que fez. Ensina-nos a orar. E aí Jesus ensina o Pai Nosso. E a igreja reza, os apóstolos passaram para toda a igreja essa oração. E aí Jesus fala aqui. Assim como o povo do futuro Redentor encontrava a salvação nele, o povo do Antigo Testamento pedia o Messias. Assim, pediam faziam uma oração pedindo o Messias e se preparavam para receber a redenção. Assim, com este germe formado por mim, a igreja roga e repete tantas vezes a minha mesma oração e se dispõe a receber, que reconheçam e amem o meu Pai Celestial como Pai deles, de maneira a merecer ser amados como filhos, e recebam um grande bem de que a minha vontade se faça, como no céu, assim na terra. Então, assim como a igreja, assim como o povo do Antigo Testamento rogava, Deus prometeu o Messias. Falou, vou mandar meu filho, salvação. E eles rogavam pelo Messias e se preparavam para receber esse bem da salvação. Eles rogavam e se preparavam para receber esse grande bem. Assim, agora no reino da santificação, Jesus formou o germe, esse pedido. Aí a gente aprendeu a pedir esse bem. O pedido faz a gente se preparar para receber o bem. Os pedidos, o que a gente pede e se prepara para receber esse bem. Como que a gente vai... não tem como a gente receber um bem sem pedir, sem saber, sabe? Assim, não existe isso. Deus quer dar um bem. As almas têm que estar preparadas para receber. E o se preparar para receber é pedir. E o pedir a gente só pede quando a gente entende o que é. A gente não vai ficar pedindo uma coisa sem, sabe assim, desejando algo sem conhecer. A gente deseja e pede uma coisa que a gente ama. Né? Então a gente ama e deseja e pede. A igreja roga e repete tantas vezes a minha mesma oração e se dispõe a receber, que reconheçam e amem o meu Pai Celestial como o Pai deles, porque ele rezou, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Quando ele rezou, santificado seja o vosso nome, ele estava pedindo ao Pai que todos santifiquem o teu nome. Que todos santifiquem o teu nome. Não é? Às vezes a gente não entende direito essa parte do Pai Nosso, né? Santificado seja o vosso nome. Deus já... tipo assim, ó. Me ajuda, Senhor, as palavras para tentar explicar. Porque às vezes a gente não entende. Às vezes pode não entender o que Jesus quis dizer com isso. Santificado, nossa, gente, é tão complicado, porque às vezes tem muitas pessoas que rezam Pai Nosso tão atropelado, nem entende o que está rezando. Pai Nosso que estais no céu. Reza muito rápido assim, Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, não sabe nem o que está rezando. Não para refletir, não medita. A gente medita cada palavra que sai da boca de Deus, de Jesus. Então, o que ele quis dizer? Quando ele rezou, santificado seja o vosso nome, quando a gente reza santificado seja o vosso nome, que é a oração de Jesus, Deus já é santo, ele está rezando para o Pai já é santo. Ele não estava pedindo que o nome de Deus fosse santificado, se tornasse santo. Ele estava pedindo que todos nós, que todos nós santifiquemos o nome do Pai, que é o que ele falou aqui, ó.
Que todos santifiquem o teu nome. Ele rezou aqui, ó. Agora, para dispor as almas a viver em meu querer e dar-lhes dos bens que ele contém, e fazer regressar o homem sobre o caminho de sua origem, como foi criado por mim, quis ser o primeiro a rogar, fazendo ressoar a minha voz de um ponto ao outro da terra, e até no alto do céu, dizendo: Pai nosso que estás nos céus. Não disse meu pai, mas chamei-lhe pai de toda a família humana, para comprometer naquilo que devia acrescentar. Que todos santifiquem o teu nome. Que todos santifiquem o teu nome. Que que todos santifiquem o teu nome. Que a gente reconheça a santidade do nome de Deus. Ele já é santo, por natureza. Que a gente reconheça a santidade do nome de Deus. Que todos santifiquem o teu nome. Chamei-lhe pai de toda a família humana. Que todos santifiquem o teu nome, a fim de que venha o teu reino sobre a terra. E a tua vontade se faça como no céu, assim na terra. É muito grande. Toda vez que a gente for ler isso aqui vai... Nossa, é muita coisa, meu Deus. Ajuda, Senhor, a gente entender o que o Senhor está querendo dizer. Tá, vamos continuar. A igreja roga e repete tantas vezes a minha mesma oração. E se dispõe a receber. Que reconheça que, a igreja roga e repete tantas vezes a minha mesma oração. E se dispõe a receber. Que reconheçam e amem o meu Pai Celestial como o Pai deles. Nossa, gente. É isso que Jesus pediu. Que a gente reconheça e ame o Pai. Assim, o nosso Pai não é Pai dele, é o nosso Pai. Que todos reconheçam e amem o Pai como nosso Pai. De maneira a merecer ser amados como filhos. E recebam um grande bem de que a minha vontade se faça como no céu e na terra. Olha que lindo Jesus explicando o que significa a primeira parte do Pai Nosso. Que todos reconheçam o Pai como o Pai. Que todos amem o Pai. Todos reconheçam e amem o Pai como o Pai de Jesus, como nosso Pai também. De maneira a merecer ser amado como filhos. Assim como Jesus é amado por Deus como filho, que a gente também, que a gente reconheça o Pai como Pai e sejamos amados como filhos. E que para a gente merecer receber o grande bem, para a gente merecer receber esse grande bem, de que a vontade dele, do Pai, se faça assim no céu como na terra. Que lindo, meu Deus, que lindo. Que a gente reconheça o Pai como o Pai, de maneira a ser amados como filhos. Vamos ser amados como filhos. E receber o grande bem que a vontade de Deus se faça assim na terra como no céu. Os mesmos santos, então a igreja reza pedindo isso. Jesus formou o germe dessa oração. Ele sabe exatamente o que ele estava pedindo. A gente às vezes reza sem saber. Muitos rezam sem saber isso aqui. Muitos rezam sem entender o que Jesus quis dizer. Os mesmos santos formaram sua santidade neste germe e nessa esperança de que minha vontade se faça como no céu assim na terra. Os mártires espalharam seu sangue. Não há bem que não derive deste germe. Todo o bem que aconteceu na terra, todo o bem que acontece na terra deriva dessa oração. Meu Deus! Não há bem que não derive deste germe. Gente, é muito grande tudo que Jesus está falando aqui, né? É muito grande, é muito incrível. Não há bem que não derive deste germe.
Então, vou voltar aqui, gente. Quando eu vou ler de novo, eu quero entender direitinho o que Jesus está falando aqui. Quando eu orei, o Pai cedeu as minhas súplicas. Eu quero entender ele falando desse germe aqui que ele formou. Porque ele diz, todo bem deriva deste germe. Eu vou voltar aqui para entender o germe. Quando eu orei, o Pai cedeu as minhas súplicas. E formei o germe de tanto bem. O germe é o início. O germe o germe, gente, é a semente. O germe é a semente. Me ajuda, Senhor, a entender. Me ajuda todo mundo a entender. O germe é a semente. O germe, por exemplo, de um pé de uva. Lembra da uva? Como que nasce aquela uva e começa a dar aquele monte de fruto? Nasceu de um germe, de uma sementinha pequena, que vai sendo regada, cultivada, cuidada, e aí começa a nascer bem pequenininho. Da uva eu não sei falar direito, porque eu nunca, eu até plantei, meu marido até plantou um pé de uva, mas não foi da sementinha que nasceu. Ele já pegou uma muda. Mas deixa eu lembrar aqui de uma coisa que eu plantei a semente, um pé de tomate. O germe do pé de tomate é uma sementinha do tomate. Você pega um tomate e pega a sementinha dele e joga na terra e fica aguando, vai nascer um pé de tomate. O germe é aquela sementinha lá do meio do tomate. E aí, o germe é tudo. Sem o germe, é tão pequeno, mas não tem tomate se não for o germe lá que está a potência, lá a vida lá para gerar o fruto. Então Jesus, quando ele pediu para o Pai, quando ele falou para o Pai, Pai nosso que estás no céu. Não disse meu Pai, mas chamei-lhe Pai de toda a família humana. Para o comprometer naquilo que devia acrescentar. Ele estava pedindo, rogando para o Pai o reino da divina vontade. Nossa, gente, é muito grande. Pai nosso que estás no céu. Chamei-lhe Pai de toda a família humana, para o comprometer naquilo que devia acrescentar. Que todos santifiquem o teu nome, a fim de que venha o teu reino sobre a terra e a tua vontade se faça como no céu, assim na terra. Então ele quis dizer que todos te reconheçam como Pai, que todos te amem, te reconheçam, te amem como Pai, e o Senhor ame eles e eles sejam amados como filhos, e eles recebam o bem, que a vontade de Deus se faça assim na terra como no céu. Esta era a finalidade da criação. E eu pedi ao Pai que se cumprisse. Ele pedia ao Pai que se cumprisse a finalidade da criação. A gente está contemplando aqui um momento, meu Deus, uau, incrível. A gente está contemplando um momento incrível, incrível. Que o próprio Deus falando com Deus, ele encarnado falando com o Pai, pedindo que se cumprisse a finalidade da criação. Que se cumprisse a finalidade da criação. Incrível. Quando eu orei, o Pai cedeu as minhas súplicas. Então, vai acontecer, meu filho. A finalidade da criação vai ser cumprida. Todos os homens vão viver com a minha vontade na terra, assim como as almas vivem no céu. Assim como as almas vivem no céu só me reconhecendo como Pai, me amando, me reconhecendo e me amando como Pai, eu amo como filhos, e só existe a minha vontade lá no céu, é a minha vontade que domina, a vontade humana não, só a vontade humana de todos estão submetida à minha vontade. Assim vai acontecer na terra. Foi para isso que tudo foi criado, que a vontade de Deus se cumprisse. Foi para isso que foi criado tudo. Que a vontade dele se cumprisse, assim na terra como no céu. Então isso vai acontecer. O Pai cedeu esse pedido de Jesus. E aí, beleza, ele cedeu. O Pai falou sim.
Quando eu orei, o Pai cedeu as minhas súplicas. Ok, meu filho, ok. Vai acontecer. Só que não é assim, num passe de mágica. Não é assim. Para Deus, tudo já está num ato único. Mas aqui na Terra as coisas acontecem numa sucessão de atos. Então, na mente divina, o reino da divina vontade foi quando ele falou. Finalidade da criação, já criou tudo. Mas o Pai cedeu às súplicas de Jesus e formou o germe de tanto bem. Vai acontecer. Só que aqui na Terra as coisas acontecem numa sucessão. E aí o que acontece? Jesus pediu, o Pai falou, ok. E para fazer conhecer este germe, formei o germe de tanto bem. Ele formou o germe. E para fazer conhecer este germe, ensinei aos apóstolos a minha oração. Ele ensinou aos apóstolos a oração e os apóstolos começaram a pedir também este bem. E não só a pedir, mas o que acontece? Ele falou assim, quando ele ensinou a gente a rezar o Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Santificado seja o teu nome, que todos santifiquem o teu nome, que todos te reconheçam como Pai e te amem. E mereçam ser amados como filhos e recebam esse grande bem de viver na vontade divina. Então, quando a gente começa a rezar o Pai Nosso, pode ser que a igreja pode até não ter entendido essa parte do reino da divina vontade plenamente. Mas essa parte de reconhecer o Pai como Pai também, essa parte a gente entende. Entenderam? Assim, porque reconhecer o Pai como Pai Nosso, santificar o nome dele, reconhecer e amar o Pai é um dos requisitos para a gente receber o reino. Porque ele falou que todos te reconheçam e te amem e sejam amados por ti como filhos. Isso é uma condição para receber o reino. Reconhecer Deus como Pai e amar a Deus como Pai e se submeter, entendeu? Então tem que ter essa parte. É um requisito. Então essa parte de reconhecer Deus como Pai e amar Deus como Pai já é um preparo para receber o reino. Então a gente reza, a igreja reza o Pai Nosso, essa parte que seja feita a tua vontade assim na terra como no céu, essa parte do reino da divina vontade, para muitos pode não estar ainda tão claro. Pode não estar tão claro, mas a parte de reconhecer Deus como Pai e amar o Pai, a gente entende isso. Mas é um processo também, né? Porque isso é viver a santidade. Isso é viver a santidade. Não quer dizer que a gente fala, não quer dizer assim que todas as almas rezam, que todo mundo reza, Pai Nosso que estás no céu, e isso já significa reconhecer Deus como Pai e santificar o nome dele e reconhecer a santidade dele e amar e reconhecer ele como Pai e amar como Pai e ser amado como filho. Isso é um processo de viver a santidade, de não mais pecar. Então é todo um processo, né? Que a igreja, que todas as almas têm que passar de rumo à santidade. Para você viver isso aqui que Jesus está falando, reconhecer a Deus como Pai, amar a Deus como Pai, isso é viver a santidade. Porque amar é não ofender, é não pecar contra Deus, é não ofender nunca. Mas a igreja vai entender o que Deus é Pai, Pai Nosso. Então, para fazer conhecer este germe, ensinei aos apóstolos a minha oração e estes a transmitiram a toda a igreja, a fim de que, assim como o povo do futuro Redentor encontrava a salvação nele e se preparavam para receber o Messias prometido, mas assim como o povo, como eu estou falando, a gente reza, a intenção de Jesus, o que ele pediu ao Pai é que todos reconheçam ele como Pai, que todos santifiquem o teu nome, que amem o Pai, que sejam amados como filhos.
assim como o povo pedia o futuro redentor, e muitos não entendiam direito plenamente a redenção, a salvação. Mas mesmo assim a redenção não deixou de acontecer por causa da ignorância do povo, até dos apóstolos, que não entendiam plenamente o que Jesus tinha vindo fazer. Que até no dia da morte dele, até não entenderam direito que ele não tinha vindo para salvar eles da escravidão do Império Romano. Que não entendiam direito que o reino não era deste mundo. Demoraram um pouco para entender o que Jesus falava, meu reino não é deste mundo. Mas nem por causa, a ignorância deles não deixou de acontecer a redenção por causa disso. Não deixou de acontecer. Mas tinha uma pessoa que sabia de tudo, Nossa Senhora. Então, tanto que é importante, o que ele está falando aqui, é isso que ele está explicando. Tem que ter alguém primeiro, eu coloco numa pessoa e depois os outros tomam. Tinha que ter alguém lá para entender o que estava acontecendo. Os apóstolos não entendiam direito o que estava acontecendo. Por que Jesus estava morrendo naquela cruz? O que Jesus tinha vindo fazer na terra? O que Deus tinha vindo fazer? Eles não entenderam direito. Não entenderam quando Jesus falou, meu reino não é deste mundo. Não entenderam, pensaram assim, a gente... tá tudo acabado. Tá tudo acabado. Ele morreu, ele disse que ia vir, ele disse que era o Messias, que era o Filho de Deus, mas ele está morto. A gente voltou para a estaca zero. Não fomos libertados. Não estamos ainda sob a escravidão do Império Romano. Ele falou, lembra da conversa lá dos discípulos de Emaús? Eles falaram, não. Ele disse que era, mas morreu, está morto, acabou tudo. Mesmo assim a redenção aconteceu. Então a igreja reza essa oração de Jesus, mas tinha a Nossa Senhora que sabia de tudo. Jesus formou este germe, ensinou aos apóstolos, os apóstolos ensinou para a igreja. E a gente pede, a igreja pede. Mas às vezes não entende. Nem todo mundo que está rezando o Pai Nosso entende exatamente o que está rezando, o que está pedindo, qual foi a intenção de Jesus, o que Jesus quis dizer. Mas nem por isso a santificação, o terceiro fiat, deixou de acontecer. E Deus falou para Jesus, prometeu que se cumprisse e já cumpriu. Já foi pronunciado o terceiro fiat. O reino da divina vontade já está acontecendo. Só que é a mesma coisa da redenção. O Filho de Deus já tinha nascido, o Redentor já tinha nascido. Muitos não reconheceram, passou muito tempo. Os judeus até hoje não entenderam ainda que o Messias já veio. O prometido já veio. Né? Mas, assim como está acontecendo, o Messias nasceu. Na época lá de Jesus, nasceu. Muitos não entenderam que ele tinha nascido. O reino já nasceu. E acontece a mesma coisa agora. O reino já nasceu, mas está oculto. Para muitos ainda não aconteceu essa terceira parte do Pai Nosso, mas já aconteceu. Está acontecendo. Só que está num período de transição, né? Ainda não está plenamente todo mundo vivendo na divina vontade. Como Jesus estava explicando num vídeo, a vontade dele permissiva, ainda vivemos sobre a vontade permissiva de Deus, que é Deus respeitando a liberdade do ser humano. E isso gera consequências. A divina vontade permissiva é santa, mas tem consequências. A justiça, vem justiça. Quando não acontece exatamente a vontade que Deus quer, mas ele deixa o homem na sua liberdade, tem justiça, tem castigo. Mas nem por isso a gente fala, não aconteceu, o reino da divina vontade não aconteceu ainda, aconteceu. E tá tudo, e Jesus Deus depositou tudo na Luísa. Ela entendeu tudo. E a partir dela a gente recebe. Igual aconteceu na redenção. Aconteceu a redenção. A gente foi salvo. Mas no momento que Jesus estava naquela cruz morrendo, nos salvando,
as pessoas que estavam lá não estavam entendendo o que estava acontecendo. Não entenderam o que estava sendo feito ali. Não entenderam. A única pessoa que estava entendendo tudo, exatamente tudo, a mãe dele, a nossa mãe. Ela entendeu tudo. E ela recebeu tudo. Todas as graças. E a partir dela a gente recebe. Ela tem o depósito de graças da redenção, da salvação. E na santificação depositou tudo na Luísa. Aí ele fala, então, né? Se preparava para receber o Messias prometido com as orações. E tudo foi depositado na Nossa Senhora. Assim com este germe formado por mim, a igreja roga e repete tantas vezes a minha mesma oração. E se dispõe a receber. Que reconheçam e amem o meu Pai Celestial como o Pai deles, de maneira a merecer ser amados como filhos e recebam um grande bem que a minha vontade se faça, como no céu, assim na terra. Os mesmos santos formaram sua santidade neste germe, dessa oração, desse pedido de Jesus. Tudo que aconteceu de bem tem esse propósito de que a vontade de Deus seja feita assim na terra como no céu. E nesta esperança foi formado neste germe, e nesta esperança de que minha vontade se faça como no céu, assim na terra. Os mártires espalharam seu sangue. Não há bem que não derive deste germe. Porque isso é a finalidade da criação. Tudo o que aconteceu foi para esse fim. Que aconteça o reino da divina vontade, porque foi para isso que tudo foi criado. Então todo o bem que aconteceu foi com essa finalidade. Não há bem que não derive deste germe. Assim que toda a igreja roga, e assim como as lágrimas, as penitências, as orações para teu Messias eram dirigidas àquela Virgem excelsa, a qual devia dispor para concentrar tanto bem para poder receber a seu Salvador, se bem que não conheciam quem fosse. Assim agora, a igreja, quando recita o Pai Nosso, é propriamente por ti que roga, para fazer que concentre em ti todo o bem que contém o meu querer, de modo, como a vontade divina tem a vida na terra como no céu. Aí, para a Luísa, é o fechamento de tudo. Tipo assim, Jesus formou o germe. Pediu para o Pai que o reino da divina vontade aconteça. A igreja roga. E a igreja roga para que isso aconteça, se concretize. E isso foi concretizado na Luísa. Assim como a redenção. Todo mundo pedia. E isso ia se concretizar. E como que isso se concretizou? Em Nossa Senhora. Eles pediam que eles sabiam da Virgem, que seria a mãe do Filho de Deus. Então eles rogavam que isso acontecesse, que uma virgem desse a luz ao Filho de Deus. Rogavam a ela, como ele falou aqui, ó, as orações eram dirigidas àquela virgem excelsa, a qual devia dispor para concentrar tanto bem para poder receber seu Salvador. Eles rezavam para que viesse o Messias. E as orações eram dirigidas a uma virgem. Mas eles não sabiam quem era essa virgem. Não conhecia quem fosse. E aconteceu. O Messias veio nessa virgem. Agora, quando a igreja recita o Pai Nosso, é propriamente por ti que roga, pela Luísa. A igreja reza pela Luísa, para fazer que concentre nela todo o bem que contém o meu querer, que contém essa santidade, para fazer que a gente reza para Luísa, para Deus preparar ela, para Deus suscitar essa pessoa, para essa pessoa aparecer, para essa pessoa, entendeu? Para Deus concentrar nessa pessoa, para fazer que concentre em ti todo o bem que contém o meu querer, o modo. O como a vontade divina tem a vida na terra como no céu. Jesus falou, Pai Nosso. Ele pediu, mas o como isso ia acontecer está no livro do céu. E foi tudo depositado na Luísa.
A gente não sabe, é isso que eu tô falando assim, olha, pra você ver que coisa incrível. A gente rezava, mas não sabia como isso ia acontecer. Rezava que venha o teu reino, que a sua vontade seja feita assim na terra como no céu. A gente rezava sem ter noção de como isso ia acontecer. Mas agora Deus revelou para ela, a gente sabe. Aconteceu, o Senhor colocou tudo na Luísa, uma pessoa recebeu o conhecimento, as graças, tudo necessárias para receber esse conhecimento. A santidade humana foi consumada nela e ela viveu plenamente na divina vontade. Está tudo depositado nela, é através do conhecimento que o reino acontece. E esse conhecimento foi tudo dado a ela, revelado para ela. E aí a gente lê o livro do céu e entende o livro do céu vem destrinchar a terceira parte do Pai Nosso. Que venha o teu reino, que a sua vontade seja feita assim na terra como no céu. Ele vem detalhar como que vai acontecer isso. O reino da divina vontade. Como que a vontade de Deus vai reinar assim na terra como no céu. A gente entende o como a vontade divina vai ter vida na terra como no céu. É isso que o livro do céu vem trazer. O modo, a maneira, como a divina vontade vai reinar na terra, assim como reina no céu, está aqui. E foi depositado na Luísa. E embora não sejas conhecida, a igreja fazendo eco à minha oração, seja feita a tua vontade, como no céu, assim na terra, roga-me, apressa-me a que concentre todo este bem numa segunda virgem. Gente, Deus quis assim. Ele rezou essa oração. E ele ensinou para os apóstolos, e a gente reza, e a nossa oração é a repetição da oração dele. E na oração dele, ele colocou essa súplica. Às vezes as almas não entendem direito o que está pedindo. Mas a gente repete as orações de Jesus, que ele quis assim. Porque a gente pensa assim, não, mas porque a gente pode ficar assim, não, mas para vir esse reino, todo mundo que reza o Pai Nosso tinha que estar entendendo exatamente o que está falando aqui para poder vir. A gente não pensa com a nossa cabeça. A gente vai na cabeça de Deus, foi assim que ele falou. Quando a igreja reza, o que significa essa oração que a igreja reza? Toda a missa reza, todo mundo reza, até quem não é católico reza o Pai Nosso. É uma oração que está na Bíblia. O que a igreja faz? Roga, apressa Deus. Pede a Deus, a gente está pedindo para Deus que venha o teu reino, que o Senhor concentre numa criatura todo o bem, todo este bem do reino da divina vontade, numa segunda virgem, tanto que ele fez, que ele concentrou. Já concentrou. Agora isso tem que ser conhecido. Assim como a redenção já aconteceu e a gente ainda está ruminando isso, muitas almas ainda não vivem como se não tivessem sido salvas, redimidas. Mas está lá, a fonte está lá, seguríssima a fonte, a Nossa Senhora. Está lá a fonte, só ir lá beber. Quem quiser, tá disponível para todos. Mas Deus não obriga ninguém a tomar dessa fonte, assim como Ele não obriga a tomar da fonte da santificação. Mas a gente rogou, a igreja rogou e apressou Deus e Ele concentrou tudo numa criatura, numa segunda virgem, na Luísa Picarreta. A fim de que como outra salvadora, salve a humanidade em perigo. Nossa, e fazendo uso do meu inseparável amor e misericórdia, ouça favoravelmente minha mesma oração unida àquela de toda a igreja, e faça o homem voltar à sua origem, à finalidade com a qual o criei, isto é, que minha vontade se faça assim na terra como no céu. É isto propriamente o viver em meu querer. Tudo o que te vou manifestando a isto te empurra.
É isso propriamente o viver, meu querer. Tudo o que te vou manifestando a isto te empurra. Nisto te confirmo. Este é o grande fundamento que vou formando na tua alma, e para fazer isto vou concentrando todas as graças passadas, presentes e futuras que fiz a todas as gerações. Antes as duplico, as multiplico. Por quê? Sendo o meu querer a coisa maior, mais santa, mais nobre, que não tem princípio nem fim, para a pôr numa criatura é justo e digno que concentre nela todos os bens possíveis, graças inumeráveis, pureza e nobreza divinas, a fim de que tenha o mesmo cortejo que tem no céu esta minha vontade. Nossa, uau! Ele está explicando para ela, é isso que eu estou fazendo na sua alma, Luísa. Ele estava explicando para ela o que ele estava fazendo com ela, qual é, por que tanta graça, o que estava acontecendo na alma dela. Tudo que vou te manifestando aí te empurra. Nisto te confirmo. Em concentrar em você, Luísa, todo este bem. Meu Deus, já pensou? Como ela ficava assim, sem palavras, imagina? Ele falando para ela, estou concentrando em você todos os bens do terceiro Fiat. Tudo que eu estou fazendo com você, todas as graças, todo o conhecimento que eu estou te falando, tudo que eu estou te revelando, eu estou te empurrando a isso. Eu tô cumprindo o que eu pedi para o meu Pai. Uau! Eu estou cumprindo o que eu pedi para o meu Pai. Quando eu rezei o Pai Nosso e o Pai cedeu para mim, está acontecendo. Eu estou fazendo em você. Você, Luísa, é você mesmo. Está acontecendo em você. Estou concentrando em você todos os bens. O Pai, Ele cedeu para mim, cedeu minhas súplicas. Que toda a humanidade volte à ordem primordial da criação. Só que para isso eu tenho que concentrar numa criatura. Esses bens. E a criatura é você. É você, Luísa, a criatura. Que eu concentro todos os bens desse reino da divina vontade. O reino da divina vontade, que foi a finalidade da criação. Estou concentrando em você. Filhinha primogênita, meu Deus, incrível. E a gente recebe dela. Incrível. É isto propriamente ver, meu querer. Tudo que te vou manifestando aí te empurra. Este é o grande fundamento que vou formando em tua alma. E para fazer isso, vou concentrando todas as graças passadas, presentes, futuras, que fiz a todas as gerações. Antes as duplico, as multiplico. Porque sendo o meu querer a coisa mais santa, maior, mais nobre, que não tem princípio nem fim. Para pôr numa criatura, para pôr a divina vontade numa criatura, é justo e digno que concentre nela todos os bens possíveis, graças inumeráveis, pureza e nobreza divinas, a fim de que tenha o mesmo cortejo que tem no céu esta minha vontade. Que ame minha vontade, assim como os bem-aventurados amam a minha vontade. Uma alma para viver na divina vontade tem que amar a divina vontade, assim como os bem-aventurados amam. Mas eles veem face a face, Deus. Senhor Jesus, eles veem face a face. Eles te veem face a face e a gente não vê, mas a gente ama igual. É pra gente amar igual, cortejar a vontade de Deus, assim como os bem-aventurados cortejam. E eles veem Deus face a face, eles veem claramente. A gente não vê Deus face a face, mas a gente tem um conhecimento. Muitos no céu não têm esse mesmo conhecimento. Não tem. Porque o germe é formado aqui na terra. Para você, quanto mais você conhece da vontade divina aqui na terra, mais você tem capacidade de conhecer no céu. Então, é incrível isso. O conhecimento, mesmo sem a gente ver face a face, a gente corteja a vontade divina, ama, adora a vontade divina pelo que a gente sabe, pelo que a nossa inteligência compreende. Pela inteligência, não pelo que a gente vê de Deus, assim, da beleza dele. A gente contempla o intelecto, inteligência. A gente contempla a sabedoria, sabendo quem ele é através do que ele revela na palavra dele. É muito incrível. Sem usar os sentidos,
usando a inteligência, a memória e a vontade, que é onde está refletido Deus, a Santíssima Trindade. É a mesma que operou na redenção, que quis serviço de uma virgem. Quais portentos e prodígios de graça não operou nela? É a mesma vontade, né, que operou na redenção. Deixa eu ver se ele está falando da vontade. É isso mesmo. É isto propriamente o meu querer. Tudo que vou te manifestando, a isso te empurra. Porque sendo o meu querer a coisa maior, mais santa, mais nobre, é isso mesmo, é a mesma vontade que operou na redenção, que quis servir-se de uma virgem. Quais portentos e prodígios de graça não operou nela, nesta virgem? Ela é grande, contém todos os bens. Ela é grande, a vontade divina. A vontade divina é grande, contém todos os bens. E ao agir com magnânima, e se trata de fazer obras, de fazer bem a toda a humanidade, põe em jogo todos os seus bens, ela aposta tudo, a divina vontade. Põe em jogo todos os seus bens. Agora quer serviço de outra virgem para concentrar sua vontade e dar princípio em fazer conhecer que sua vontade se faça assim na terra como no céu. Até então, não sabíamos. A gente rezava, mas não entendia, não sabia. Agora, quando ele concentrou tudo na Luísa, revelou tudo para ela, ele quis servir dela para concentrar a vontade dele, para colocar nela, na alma dela, a vontade dele, e para dar princípio a fazer conhecer que quer reinar. Olha que incrível. Ele concentrou a vontade dele na Luísa e deu o princípio e começou a revelar que quer ser conhecido, que quer reinar e que quer acontecer o reino da divina vontade aqui na terra. Concentrou sua vontade e dá princípio e fazer conhecer que essa santidade já aconteceu, né? E ele mostrou, já concentrou nela e já fez tudo e já falou que quer ser conhecido. Agora a gente está aqui conhecendo. Então a gente já está agora, ele colocou nela a vontade dele, ela viveu plenamente na divina vontade, ele revelou para ela o modo como viver, deixou escrito que quer ser conhecido e que quer reinar no meio das criaturas, quer reinar em todas as almas. E agora a gente está conhecendo, recebendo. Já estava na Luísa, agora a gente está aqui recebendo o que ele concentrou na Luísa. Assim como a gente já recebeu a redenção, e a gente bebe da fonte lá em Nossa Senhora. Agora a gente bebe da fonte na Luísa. Agora quer servir de outra virgem para concentrar sua vontade e dar princípio em fazer conhecer que sua vontade se faça assim na terra como no céu. E se na redenção quis vir salvar o homem perdido, a satisfazer por suas culpas, o que era impotente de fazer ele mesmo, o homem por si mesmo não tinha como satisfazer as culpas, né? Não tinha como a gente satisfazer nossas culpas. A gente tem um fiador que assumiu nossa dívida. Como Jesus explicou sobre o fiador, ele assumiu nossa dívida, nossas dívidas diante do Pai, pagou nossa conta. A gente não tinha como pagar essa conta para o Pai. Jesus pagou e deu para a gente a salvação, a libertação. Ele veio salvar o homem perdido, satisfez as culpas, a dar-lhe um refúgio e tantos outros bens que a redenção contém. Agora minha vontade, querendo desabafar mais em amor que na mesma redenção, com o fazer que se faça na terra como no céu, vem dar ao homem seu estado de origem, sua nobreza, a finalidade com a qual foi criado. Vem abrir a corrente entre sua vontade e a humana, de maneira que, absorvida por esta vontade divina, dominada lhe dará vida nela, e ela reinará na terra como no céu. Meu Deus, incrível, eu não consigo nem expressar o que eu estou sentindo de felicidade por ouvir isso aqui, lendo isso aqui. É muita graça, a gente não consegue nem falar, a gente fica sem palavras. Com essa, assim, tem hora que a gente lê o livro do céu e fica sem palavras. É muito lindo.
só falo assim, meu Deus, é lindo demais, é incrível, realmente isso aqui acontece. Realmente isso acontece. A nossa, aqui o que ele falou aqui, ó. De maneira que, absorvida por essa vontade divina, dominada, lhe dará vida nela. A nossa vontade humana fica submetida, dominada. Você não quer saber de mais nada. Não importa o sacrifício que tem que fazer. A nossa vontade fica dominada. E a vontade divina reinará na terra como reina no céu. Gente, eu fiquei pensando, meu Deus, que coisa incrível, assim na terra como no céu. Tem hora que a gente pensa assim, a gente não tinha, assim, ai meu Deus, não tô sabendo nem falar. É uma graça tão grande, me ajuda, Senhor, a expressar o que o Senhor tá me mostrando, a graça que é viver na divina vontade. Viver assim na terra como no céu. A gente pensa assim, nosso céu. Quem ama a Deus, pensa assim, eu quero o céu. Nossa, como deve ser maravilhoso o céu. E aí fica os santos humanos ficavam nessa ânsia. Os santos humanos viviam essa ânsia de morrer para encontrar Deus, para poder viver o céu. Né? Às vezes a gente tem isso também, porque a gente pensa, claro que depois vai ver face a face, é outra coisa, outro nível, né? Mas a gente poder viver o céu na terra, gente. A gente poder viver o céu na terra. Não ter que esperar a morte. Não ter que esperar a morte para poder saber que Deus está aqui. Ter um céu na sua alma. Gente, isso é muito incrível. Isso realmente acontece, é real. Não é só uma ideia, não é só uma leitura que você faz e acha bonita. É real. Você ter Deus o tempo todo falando com você, você está com Ele o tempo todo. Você nunca se sentir longe de Deus. Não ter, assim, não é igual a Luísa sentiu privação. Eu ia falar de privação e falo, mas e as privações da Luísa? Mas ela que estava recebendo tudo, né? Ela é cabeça de missão, ela é a primeira que recebeu tudo. A gente não sente tudo que ela sente. A gente não sofre como ela sofreu. A gente não sofre como ela sofreu porque ela era a primeira. Aqui ia receber tudo. Então, assim como a gente não sofre para receber os frutos da redenção, a gente não sofre como a Nossa Senhora sofreu. Foi concentrado tudo nela. Ela é a cabeça, corredentora. A gente não sofre tanto. Ela sofreu igualzinho Jesus sofreu. Ela sofreu na alma tudo que Jesus sofria. Ela é cabeça de missão. A gente não sofre tanto. Então assim, a gente viver, tem um céu na alma. Tem sofrimento? Tem. Mas a gente tem aquela certeza tão grande, mesmo a gente não vê Deus assim face a face, né? Eu não vejo. Mas é aquela certeza de que Ele nunca sai daqui. Que Ele está aqui, Ele mora aqui dentro de mim, Ele habita aqui e não sai. Igual Ele falou esses dias num trecho, Ele falou assim, ai, como é que foi que Ele falou? Achei tão incrível. Ele falou, a Luísa com medo, assim, né, tipo, insegura, e Ele falou assim, a Luísa assim, insegura, não com medo, mas ela estava insegura, não lembro direito o trecho, mas Ele falava assim para ela, Ele fala pra gente, né, tipo assim, você não quer sair da minha vontade, né? Você não quer sair, né, da minha vontade? Não quero, Senhor, e nem eu quero te abandonar e sair da sua alma. Você não quer, nunca, né, que a sua vontade reine, né? Você só quer a minha vontade, né? Sim. E eu também quero ficar aqui. Você não quer que eu saia daqui, né? Não quero de jeito nenhum. E eu não quero sair. Então pronto, acabou. Não tem que ter mais medo. Não tem mais privação assim. Porque você vive pelo que Ele fala. E mesmo que você não sinta, às vezes a gente está
fazendo um monte de coisa, mas aquela certeza de que Deus está ali com você fazendo tudo que você está fazendo, não sai, não é para sair, né? Se você está entendendo e está lendo, e essa certeza só vai aumentando. Você não passa o dia inteiro rezando, eu não passo o dia inteiro rezando, eu passo o dia inteiro trabalhando. Mas quanto mais eu leio o livro do céu, mais eu absorvo esse conhecimento, eu tenho certeza ali, Deus está comigo, o tempo todo Ele está trabalhando em mim, Ele habita em mim. Eu não quero que Ele saia, Ele não quer sair, Ele falou. Viva assim, tem que ser assim, viver da palavra dEle, Ele falou. Você não quer nunca sair da minha vontade, né? Não. E nem eu quero sair da sua alma. Sair do trono que você ergueu para mim. Que é que você saiu do trono e deu lugar para mim. Porque a sua vontade é que sentava no trono para reinar. E você adorava você mesma. E a gente adora a si mesmo quando a vontade humana está reinando. É a nossa vontade que dita as regras. Mas a partir do momento que você lê esse livro, você entende que você foi criada, foi para viver com a vontade divina, você sai do trono, sua vontade sai do trono. Não quero nem saber. Senhor, é seu esse lugar. Esse lugar é seu, Senhor, não é meu. Esse lugar é seu. Reina, vem reinar. Vem reinar aqui. A habitação, o Senhor salvou a habitação, foi para o Senhor vir morar nela. E reinar e dominar, como reina no céu. Então, não quero nunca que isso mude. Ele também não quer mudar, então pronto, fechou. Quando Ele fala, eu também quero viver eternamente, quero viver na sua alma, eu quero ficar aí na minha habitação. Quando Ele fala, eu quero, né? Acontece. A única coisa que vai fazer isso mudar é se você não quiser mais. Se a sua própria vontade, porque você continua sendo livre. Se a sua própria vontade decidir, não quero mais viver com a vontade divina. Mas isso é impossível para quem já conhece tudo, para quem já leu o livro do céu e absorveu esses pensamentos e absorveu esse conhecimento e viveu isso. É muito difícil a pessoa falar que não quer. Por isso que Jesus fala, quem entra na divina vontade não sai, porque você mesmo não quer sair. Porque você só sai se você quiser sair. Mas com tudo que você já viveu, que você já experimentou, você não quer sair. Não quer, porque é muito horrível. A vontade humana é a chave do inferno, literalmente. Você sabe exatamente isso. Você não quer. Então, por isso que não sai. Então, é isso. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, que a gente terminou esse trecho. Maravilhoso. Incrível. Daria para ficar só falando esse trecho, mas muito tempo, mas é muita coisa que Jesus fala aqui. Muita coisa. Tem vários temas aqui de meditação, né? Que ele vai aprofundar depois em outros momentos no livro do céu. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós. Amém.